bem-vindos a mais um 7 Minutos. Eu hoje gostava de vos falar um bocadinho acerca deste livro, a Bíblia. Este livro contém tudo aquilo em que nós, os cristãos, acreditamos e é a nossa base, ou seja, tudo o que nós temos falado ao longo dos 7 Minutos ou qualquer outro vídeo, tudo o que nós falamos na igreja está baseado neste livro. Este livro é como nossa orientação, é a forma de nós conhecermos Deus, ok? E é a forma de Deus comunicar connosco. Eu acredito em Deus e acredito na Bíblia, porque foi Deus que inspirou a Bíblia e acredito que a Bíblia é verdade. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, há quem diga que é uma biblioteca, aliás o nome Bíblia acho que vem mesmo significa mesmo biblioteca. É um conjunto de 66 livros diferentes, escrito por cerca de 40 autores diferentes, com personalidades diferentes, de épocas diferentes, com estilos diferentes. No entanto, e o fantástico acerca da Bíblia é que esses 66 livros não são livros independentes, que tratam de assuntos dispersos, não. Toda a Bíblia, toda ela é uma história, relata a história do amor de Deus pela humanidade. Temos o registro da criação de Deus, Deus criou o homem, Deus criou tudo o que existe. Temos o registro que o homem pecou e por isso ficou separado de Deus. E depois temos o relato do plano fantástico que Deus construiu e Deus executou para que nós pudéssemos chegar perto dele outra vez e pudéssemos comunicar com Deus outra vez e pudéssemos estar perto de Deus outra vez. Isto é incrível, ok? A história que está aqui relatada. E então eu gostava que nós nos falássemos acerca de 4 aspectos super importantes da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é a revelação escrita de Deus à humanidade. Todos conhecem a famosa pergunta, quem é Deus? Como é que podemos saber quem é Deus? Aqui está a resposta, ok? A Bíblia mostra-nos quem é Deus. Como é que Deus se revela através da Bíblia? Como é que nós conhecemos Deus ao ler a Bíblia? Em primeiro lugar, existem momentos em que Deus diz quem Ele é, Deus diz eu sou santo, Deus fala da sua justiça. Temos, por exemplo, relatos reais, de histórias reais em que está relatado a ação de Deus para com o homem, a forma como Deus agiu, aquilo que Deus disse às pessoas, a forma como Deus interveio na história. E isso são formas de nós entendermos quem Deus é. Nós através da Bíblia percebemos que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus sabe tudo, que Deus vê tudo, que Deus é soberano, ok? As histórias da Bíblia, que são histórias reais que de facto aconteceram, são histórias que nos ajudam a entender quem Deus é. Já para não falar da revelação de Deus através de Jesus. A história de Jesus, a vida de Jesus está aqui relatada, Jesus é Deus e através desse relato e através do ensinamento que Jesus dá, nós conhecemos Deus, ok? Em segundo lugar, a Bíblia é um guia para a vida. Na Bíblia nós encontramos o que precisamos saber para ter uma vida perfeita, ok? A Bíblia dá-nos indicações, dá-nos orientações para como nós devemos viver a vida. A Bíblia diz-nos e mostra-nos o que é suposto nós sermos, o que é suposto nós fazermos. Temos, por exemplo, os 10 mandamentos, que são os guias que, acreditem, se um dia tiveres a oportunidade, olha para os 10 mandamentos e pensa como seria a humanidade se todos nós cumpríssemos os 10 mandamentos, ok? E os 10 mandamentos é uma porção pequenina, porque a Bíblia toda ela é um guia fantástico para a nossa vida. Mas a Bíblia também é um espelho, precisamente porque mostra o que nós deveríamos ser e nós só conseguimos chegar à conclusão que de facto nós não somos o que deveríamos ser. Nós, através da Bíblia, por exemplo, revemos na vida de pessoas, homens, mulheres imperfeitos, cuja história está relatada na Bíblia e nós conseguimos identificar-nos com as falhas deles, identificar-nos com problemas que eles viveram e a forma como Deus agiu com eles. E através da Bíblia nós percebemos que de facto nós somos imperfeitos e à medida em que, através da Bíblia, nós conhecemos quem Deus é, à luz disso mais nós percebemos quem nós somos, pecadores, imperfeitos, e a Bíblia mostra-nos um padrão que é impossível de cumprir por causa do nosso pecado e por causa de nós sermos fracos, não é? Mas, em quarto lugar, e o que é fantástico, é que a Bíblia mostra-nos o caminho para a salvação. É verdade que Deus se revela, nós conhecemos Deus, nós percebemos que nós somos incapazes, nós percebemos que nós não correspondemos ao padrão daquilo que era suposto nós sermos, mas na Bíblia também Deus não nos deixou apenas um relato do que nós deveríamos ser e que nós nunca vamos atingir. Não, Deus mostra-nos através da Bíblia o caminho para a salvação e esse caminho é Jesus. Este livro mostra-nos e relata que Jesus, sendo Deus, fez-se homem, veio à Terra, mostrou o que é ter uma vida perfeita, porque Jesus nunca errou, nunca pecou, nunca fez nada mal, fez tudo certo.
Jesus é o exemplo que nós temos. E Jesus, sendo perfeito, morreu no nosso lugar. Nós é que devíamos ter sofrido a condenação, mas Ele sofreu a condenação no nosso lugar. E eu sei isto porque isso está relatado neste livro. Está relatado na Bíblia. Esta é uma história de amor. Do amor de Deus por nós. E eu quanto mais leio a Bíblia, mais quero ler e às vezes nós pensamos na Bíblia como um bicho de 7 cabeças, um livro ou é grande, de facto é grande, mas que não é possível de compreender. Não, a Bíblia é super acessível e nós, quando tiramos tempo para nos dedicar a ler a Bíblia, a estudar, a aprender, a entender o que é que Deus queria falar connosco através da Bíblia, e quando nós através da Bíblia conhecemos e entramos em contato com esta história fantástica de amor, é impossível a nossa vida não ser transformada. Existem histórias e testemunhos de inúmeras pessoas que, quando se dedicaram a ler a Bíblia, mesmo à procura de encontrar as falhas, mesmo assim, pessoas que leram e descobriram a verdade, descobriram o amor de Deus ao ler a Bíblia. Portanto, o meu desafio é que possas tomar coragem de ler este livro, de procurar Deus neste livro e, claro, nós nas nossas reuniões na igreja é acerca dele que falamos, por isso, se estás sempre à vontade para te juntar a nós, aceita este desafio. Conhece Deus através da forma como Ele se deu a conhecer, a Bíblia. Deus te abençoe.